Bom dia, boa tarde e boa noite a você, caro ouvinte do nosso podcast científico. Seja bem-vindo. Antes de falar o nosso assunto, eu quero agradecer a nossa maravilhosa equipe que fez esse podcast chegar até você. Ana Beatriz Delecroix na edição, Poliana Assunção e Vitória Macedo na equipe geral, Eliel Figueiredo no roteiro e na edição geral e eu, Vitória Vieira, na narração. Bom, hoje o nosso assunto é exercícios físicos e o uso de anabolizantes. Isso mesmo, você não ouviu errado. Parece um assunto passado, mas não. Ainda é muito discutido nas bancas de estudo. Bem, praticar exercícios físicos faz muito bem para a nossa saúde, tanto física como mental. A maioria das pessoas gostam muito de dar uma corridinha na praia ou jogar um futebol de vez em quando, e isso é muito bom mesmo. Agora, quando ultrapassamos nossos limites, tudo tende a ficar ruim. Lesões musculares, exaustão e fadiga extrema dos músculos são alguns sinais dados pelo nosso corpo de que tais atividades não estão nos fazendo bem e que devemos parar e desacelerar um pouco o ritmo. Dentro desse contexto, entramos em um assunto totalmente coeso com o que estamos falando: anabolizantes. Para que todos vocês entendam com clareza esse assunto, separamos aqui 4 perguntas principais. O que são anabolizantes? O que leva as pessoas a utilizarem de tais fármacos? Qual a relação entre exercícios físicos e anabolizantes? Quais efeitos colaterais relacionados à saúde os anabolizantes causam? Então vamos à resposta da nossa primeira pergunta. Anabolizantes ou esteroides, androgênicos, anabólicos, são hormônios normalmente derivados do hormônio masculino, que é a testosterona. Vamos agora à resposta da segunda pergunta. Ter um corpo musculoso e bem definido é o sonho de muitas pessoas, principalmente de adolescentes e jovens entre 16 e 24 anos. E é esse sonho que os leva à consumição de anabólicos, além, claro, de outros motivos, como ser aceito em determinado grupo, conquistar uma pessoa ou apenas estar satisfeito ao olhar o próprio corpo. O paradigma do corpo perfeito está ligado diretamente ao culto errôneo e deturbado da sociedade ao corpo, em que pessoas feias são pessoas gordas, pessoas esquisitas são as muito magras e pessoas bonitas são aquelas com o corpo trincado e dividido. Isso está errado, hein, pessoal? Muito errado. Não temos que seguir esses padrões impostos pela sociedade, e sim nos aceitar, do jeitinho que somos. Somos únicos, nossa essência é única. Depois desse up na sua autoestima, vamos responder a nossa pergunta de número 3. Qual a relação entre exercícios físicos e anabólicos? Bom, parece estapafúrdia essa indagação, mas não é. Anabolizantes não são só consumidos por atletas ou fisiculturistas. Então, anabolizantes têm sido muito usados no meio esportivo, principalmente em áreas de luta como boxe e judô, no futebol e outros. Usar anabolizantes com acompanhamento médico regrado pode não fazer tanto mal ao seu corpo. Porém, quando usado de maneira indiscriminada e sem acompanhamento médico, pode fazer um mal tremendo, e é isso que normalmente acontece no meio esportivo. Lutadores, jogadores, nadadores, entre outros, usam anabolizantes de maneira obscura, ou seja, sem contar e ter acompanhamento de alguém que entenda do assunto, no caso um médico, educador físico ou fisioterapeuta. Normalmente, esses hormônios são usados para aumentar a massa muscular rapidamente e, consequentemente, adquirir mais força. Um estudo feito pela Revista Brasileira de Medicina do Esporte relatou que o uso de tais medicamentos em atletas é repudiado pela mesma, sendo tal ato antiético e desrespeitoso às regras estabelecidas. Então, os atletas que usam anabólicos e outros medicamentos prejudiciais não são apoiados pelo meio esportivo. Vamos agora à resposta da nossa última pergunta. Quais efeitos colaterais relacionados à saúde esses hormônios causam? Nas mulheres, o uso de hormônios masculinos faz a voz engrossar, o clítoris hipertrofiar e o ciclo menstrual ficar totalmente comprometido e errático. Nos homens, há diminuição na produção de espermatozoides, calvície e ginecomastia, que nada mais é
do que o aumento dos seios. Pessoal, ouçam bem, caso queiram usar mesmo anabólicos, procurem um profissional. Anabolizantes podem salvar vidas, mas também destruí-las. Então é isso. Até a próxima e se lembrem, fiquem em casa. Beijos, tchau!